A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Primeira mão da Taça de Portugal, das meias finais da Taça de Portugal, jogou-se em Alvalade um clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto, que terminou nesta primeira mão com a vitória pela margem mínima do Sporting num golo que foi marcado por Luís Soares na segunda parte de penalti, depois de uma primeira parte em que o Futebol Clube do Porto, Gabriel Alves, esteve melhor, mas onde o jogo foi parando muitas vezes. Primeira parte de futebol resilente, feio. Houve ali como que uma promessa de princípio que o jogo poderia ser divertido e interessante, perdeu-se. Uma parte de futebol resilento, feio, discussões, mais conversa do que jogo, francamente, para quem paga bilhete, francamente negativo. Detalhe do clássico, decidiu um lance de bola parada, deu cor, portanto, ao placar. Poucas balizas, guarda-redes sem trabalho, grande parte, podemos dizer, espectadores, sem perigo. Há dois remates ao poste mais longo na primeira parte, um para o Futebol Clube do Porto, outro para o Sporting. Segunda parte tens um remate ao poste por banda do Futebol Clube do Porto, outro remate no poste por banda do Sporting. Há um jogo equilibrado, é de facto essa imagem. Há portanto, aquilo que se pode, e que já o disse e que friso, há o detalhe que decide. Mas às vezes há detalhes que decidem jogos, mas os jogos têm outra dimensão. Têm uma dimensão muito mais agradável, muito mais colorida. Os guarda-redes, portanto, a serem chamados a intervenções e a darem nota da sua capacidade, da sua competição, da sua competência, a pôr as bancadas em emoção, em alvoroço, aquela sensação de quem é que ganha ou de quem não, ou quem perde. Nada disso. Houve ali um jogo, todo ele, obviamente, muito equilibrado, onde há um Futebol Clube do Porto que tem um bom bloco a defender, tem um bloco cheio de capacidade atlética e física, é verdade. Faça um Sporting que é mais criativo, é mais associativo em termos de ataque, em termos de uma fluência na procura pela baliza contrária. Mas acaba por ser aquilo que nós podemos dizer, um jogo onde o Futebol Clube do Porto, ao perder de alguma maneira índice físico, acabou por perder, digamos, capacidade, e o Sporting soube tirar de partido disso. E depois há aqui esse fator, que é um fator que vem sendo uma continuidade neste Porto, que é bloco, que tem uma geometria de futebol, que é uma equipa de pressão, mas que marca um golo e que depois de marcar um golo muito dificilmente se lhe consegue marcar, portanto, um golo. Mas a verdade, quando o Futebol Clube do Porto sofre um golo, não tem capacidade para vir ao resultado. Esta é uma imagem de marca deste Futebol Clube do Porto. Darei aqui duas notas que me parecem que são importantes. Naquilo que foi o jogo do Futebol Clube do Porto, a asa direita, na minha opinião, foi uma bela asa direita, com o William Gomes e o Alberto Costa, uma boa articulação, só que o Alberto Costa acabou por sair, com o amarelo. O William Gomes, para mim, foi o jogador mais radiante daquilo que é o Futebol Clube do Porto, por futebol que analisou. Só que encontrou pela frente aquele que foi, para mim, o melhor jogador em campo, o Maxi Araújo. Melhor jogador em campo, mas contando as duas partes ou cantando apenas a segunda? Não, ele foi sempre, porque o William Gomes, com o lateral direito em campo, porque o Alberto Costa é um jogador de profundidade, vertical, muito bem interligados os dois, criaram ali situações, mas o jogador do Sporting, o Maxi Araújo, nunca desistiu, esteve lá sempre. E depois, na segunda parte, anulou completamente. É um jogador de garra, caráter, defende muitíssimo bem, estica bem o jogo, faz aquilo com esclarecimento, é um jogador de bom índice físico. Olha, antes que haverá que torcer, melhor jogador em campo. Palavras para Trincão e para Rodrigo Mora. São dois criativos, dois excelentes jogadores, hoje estiveram apagados.
Não houve cor, portanto, na exibição quer de um, quer do outro. Quero falar, depois daquilo que foi a força da técnica, vou dar aqui uma nota. Foi um pequeno pormenor, um pequeno detalhe do Bragança. Aqueles 3 toques na área. Fantástico. E ainda no meio de vários jogadores contrários, e ainda depois aquele toque para abrir jogo para que o Soares pudesse. Eu acho que é de facto um pormenor e um detalhe que quem gosta de futebol gosta de ver. Para Soares vou-lhe dar a nota porque a transformação da grande penalidade foi de facto arte de bem converter penaltis. A técnica da força, olha, vou dar ao Fofana. É realmente um esteio, é um jogador de grande... É uma parede, é uma solidez. Depois, é uma parede pouco porosa, digamos assim. Mas atenção, é um jogador que sabe, acima de tudo, jogar sem bola. Sabe atacar o espaço, tem a zona controlada, eu diria, com um potencial físico fantástico. Portanto, um jogador a ter, portanto, nota hoje aqui a técnica da força para ele. Olha, está tudo em aberto para a segunda mão. Foi um clássico. Fica a sensação, podia ter sido melhor se não tivesse havido tanta discussão, não tivesse sido tão quesilento durante a primeira parte. Joguem mais futebol. Os jogadores são capazes. As equipas têm qualidade. Joguem futebol. O povo paga o bilhete. O povo paga televisões para ver. O povo ouve rádios. O povo ama o futebol. Tem a utopia do futebol. Merece futebol. Gabriel Alves, a força da técnica desta vitória do Sporting em casa frente ao Futebol do Porto por 1-0 em jogo a contar para a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Um grande abraço, Gabriel. Um abraço. Boa noite a todos os observadores.